Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o TV Canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. E olha bem, quando o povo diz que o Congresso é inimigo da população, não é mentira. Não é mentira mesmo. Porque o que acontece? Esses dias, essa semana, aconteceu em uma comissão lá que eles estão fazendo a CPMI do INSS, aconteceu a maior roubalheira na maior cara de pau. Na maior cara de pau. E sabe quem é que meteu a mão e roubou? Na contagem. E tem outra, o cara que roubou profissionalmente é jornalista de Minas Gerais. É o Carlos Viana, senador e presidente dessa comissão. Comissão Parlamentar Mista de Inquéritos, a CPMI. Agora, o cara roubou na maior cara de pau. Para fazer o quê? Para quebrar o sigilo de uma pessoa que a Polícia Federal não está investigando. Por que eles não quebram o sigilo daqueles que a Polícia Federal está investigando? Que é o Onyx Lorenzoni. Eu tenho até a relação aqui, ó. É o Paulo Guedes, é o Sérgio Moro, que era ministro da Justiça do Bolsonaro. Esses aqui todos eram do governo Bolsonaro. O Roberto Campos Neto, que está envolvido até o talo, inclusive no caso do Banco Master. Agora, o presidente dessa comissão, ele não pede, entendeu? A quebra de sigilo bancário desse pessoal, porque esse pessoal é bolsonarista igual a ele. Entendeu? Esse pessoal todo era do governo Bolsonaro. E foi justamente o governo Bolsonaro que abriu o cofre para as empresas ligadas a eles a meter a mão na grana do aposentado. Exatamente isso. Agora, o Carlos Viana, que é o presidente da comissão, ele não quer que mexa nos bolsonaristas, porque ele também é bolsonarista. Agora eu pergunto, será que ele também não levou uma graninha daqueles que foi roubado no INSS? Porque as empresas, aquele tal de careca do INSS, ele colaborou na campanha do Bolsonaro. Mandou grana. As empresas, todas elas que meteu a mão na grana, também colaboraram com o Bolsonaro. Por quê? Porque o Bolsonaro abriu o cofre do INSS para eles meter a mão na grana e dividir com eles. Por isso que esse bolsonarista chamado é um senador que era jornalista profissionalmente, mas jornalista da extrema-direita, aqueles que mentem para a população. Porque tem uma cambada de jornalistas sem vergonha que eles não querem orientar a população e falar a verdade para a população. Então eles mentem, eles enganam. E a maioria deles é dessas grandes
aglomerado, tanto do jornalismo, do rádio, da televisão. Por exemplo, aqueles que trabalham na Globo, entendeu? Na Record, na Bandeirantes, tem um monte deles, que o objetivo deles é manipular a cabeça do trabalhador, para fazer com que o trabalhador não fique sabendo da verdade. Porque se ficar sabendo da verdade, eles não são eleitos. Lembra bem da facada do Bolsonaro, que não saiu sangue? Experimenta vocês que estão vendo esse vídeo, pegar uma agulha e dar uma furadinha na ponta do dedo, para ver o quanto sai de sangue. Agora imagina só você levar uma facada na barriga. Imagina, o Bolsonaro diz que levou a facada e não saiu uma gotinha de sangue. Será que foi verdade? Será? Porque esse pessoal, eles são capazes de tudo. E isso já aconteceu lá atrás. Então esse Carlos Viana, que roubou no Congresso Nacional, porque o Congresso Nacional é inimigo da população. Eles fazem tudo. Exatamente, eles fazem tanto os deputados como os senadores. Isso da extrema-direita. Eles fazem tudo para sacanear a população. Porque o objetivo dele é ele se dar bem. Veja o caso daquele ex-presidente da Câmara, que aumentou em 4 anos de governo Bolsonaro o patrimônio em mais de 70%. E esse tal de Carlos Viana também está nesse caminho. Então o Congresso Nacional realmente é inimigo do povo, porque o Congresso Nacional é que deveria dar o exemplo de honestidade, deveria dar o exemplo de comportamento. Só para vocês não ficar assim pensando alguma outra coisa, olha o exemplo que eles dão. Olha só o exemplo, olha bem, o exemplo do Congresso Nacional. Olha o exemplo do Congresso Nacional. Dá uma olhadinha para ver se isso é comportamento de deputados e senadores. Veja se isso é comportamento de deputados que foram eleitos pela população e senadores, saindo no tapa, porque o presidente da comissão estava roubando na contagem de votos. Eu só estou gravando isso porque eu não vi nenhuma matéria falando que ele estava roubando. Ah, não, ele confundiu. Ah, ele fez confusão. Oh, tem que falar claro para a população. A população tem que ser bem claro. Ele roubou, se ele roubou, é porque ele é ladrão. Se ele é ladrão, ele tem que ser julgado e condenado pelo roubo que fez. Porque roubar está na Constituição. Tem inclusive artigo falando disso.
Agora, esse Carlos Viana, que é senador por Minas Gerais, agora vai ter eleição. Eu quero ver como Minas Gerais vai votar nesses canalhas todos. Tem que prestar atenção nesses bolsonaristas. Não tem que votar neles. Vota em gente decente. Por isso que todo mundo fala que o Congresso Nacional é inimigo do povo brasileiro. E é verdade. Porque eles cometem erro e barbaridade. Os caras saíram até na mão. Pessoal, fico por aqui. Mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar a nossa luta e também a esclarecer a população. Certo? Porque esses canalhas fazem tudo para enganar o povo, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.